Olá, nosso convidado de hoje é empresário e um dos youtubers mais famosos da atualidade, fundador e CEO da Mundo Pictures, escritor best-seller, criador do maior canal de empreendedorismo do Brasil, com mais de 2 milhões de inscritos. Eu estou falando de Thiago Fonseca. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Thiago. Obrigado. Estou muito feliz de te receber aqui. Que é isso, a alegria é toda minha, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. E hoje a gente vai aprender tudo sobre o mundo digital. Thiago prometeu ensinar isso pra gente, né? Bora lá, vamos nessa. Thiago, você é um empresário multimilionário, você é um dos youtubers, como a gente falou, mais famosos do país, você tem um canal que me parece que já teve mais de 8 bilhões de acessos no mundo inteiro, né? Além disso, você também é um empresário de muito sucesso, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né, Thiago? E eu queria que a gente iniciasse a nossa conversa, você contando um pouquinho como é que era o Thiago antes de tudo isso. Bom, vamos lá. É bem legal você perguntar sobre isso, né? Porque quando as pessoas estiverem na internet, elas acham que tudo começou grande, né? Tudo começa grande. Mas nada começa grande. Então, é como se fosse uma semente, né? Eu comecei vendendo doce na rua. Eu lembro que eu tinha 14 anos e me veio uma vontade muito grande de chorar, assim, sabe? Caramba, eu com aquela bandeja gigante, assim, com um monte de doce empilhado um em cima do outro, assim, e uma vontade muito grande de chorar. Eu falei, meu Deus do céu. Só que daí minha mãe estava do meu lado. Eu falei, se eu chorar, a minha mãe não vai deixar eu continuar vendendo doce. Aí eu falei, deixa eu segurar o choro aqui, porque você não sabe, você está naquela fase de adolescente, você não sabe se você já é homem, se é uma criança ainda, você está no meio do caminho. E ainda você tem medo do preconceito. E você com medo do preconceito e tal. E eu sei que aquele dia eu consegui vencer ele, depois daquele dia minha mãe nem ia mais vender doce na rua, que eu me saí muito bem, e ela só fazia o doce e eu vendia. E esse foi o meu primeiro emprego. Mas depois disso, eu passei por vários outros, trabalhei de garçom, auxiliar de almoxarifado. Isso na sua cidade natal, né? Isso na minha cidade. Eu nasci em Maringá, Paraná, mas basicamente morei a maior parte da minha vida em Sarandi, que é uma cidade vizinha, que é uma das cidades mais perigosas do estado do Paraná. Puxa vida. E a gente conseguiu resistir isso aí, né? É muita criminalidade, muita coisa, mas eu me considero vencedor. Você estava numa vulnerabilidade, né? Eu tinha tudo para estar nesse caminho, entendeu? Hoje eu fico muito feliz e orgulhoso de todo o trabalho que a gente tem construído na internet, através do empreendedorismo, ajudando famílias a criarem negócios, multiplicando rendimentos e resultados de outros negócios, mas, cara, eu poderia estar do outro lado, destruindo famílias, entende? Sabendo de onde eu vim, onde eu fui, o berço de todas as coisas. Então eu fico muito feliz, assim, por Deus ter me abençoado nesse aspecto, fortalecido a minha mente, que eu acho que é a principal coisa que a gente tem, para não ter cedido a esses convites. Né? Isso é muito bom. E aí, como é que você teve, assim, falou, bom, agora eu preciso despertar para alguma coisa, porque você estava ali vendendo doce. Quando eu estava vendendo doce, aconteceu uma coisa bem curiosa, assim. Teve um dia que a gente estava num estabelecimento ali, toda vez você vai num lugar, e aí as pessoas, elas pegam o doce que elas querem e elas vão buscar a carteira para poder pagar e chega e pagam, né? Beleza, eu estava naquele momento onde muita gente tinha pego o doce e eu estava esperando eles voltar com o dinheiro ali, né? Porque do contrário você já teria ido embora, beleza, ok. Sim. E eu estava esperando, aí eles começaram um papo entre eles. Ô fulano, você vai viajar para onde esse final de ano? Eu vou fazer tal coisa. E você, Beltrano? Eu vou fazer tal. E falando em viajar, você quer ser o quê da vida? Eu quero ser isso. E o fulano, eu quero ser aquilo. E papeando entre eles ali, do nada viraram o canhão da conversa pra mim. E o Senegão, você quer fazer o quê? Você vai ser o quê da vida? Você quer ser o quê? Aí eu quero ser empresário, né? Eu quero ser rico. Sabe, você já começa a falar o que você pensa, né? Sim. Só que daí eu cometi um erro muito grave que todo sonhador comete, que é dividir seus sonhos com quem não multiplica. E eu dividi meus sonhos naquela hora, entendeu? E tem uma moça que eu não esqueço o nome dela até hoje. Lembro da cara dela como se fosse ontem. Ela chegou pra mim e falou assim, eu falei todas essas coisas, ela falou assim, você vai ser o quê, meu? Você é vendedor de doce, você não vai ser nada, não. Aí sabe quando você fica em choque assim, você para assim, sabe quando o tempo para assim, você fica, só escuta a batida igual o filme assim, né? Você fica assim, você olha pros lados, você vê quem tá ouvindo isso. E sabe quando você sabe que
Você tem muita coisa legal dentro de você, que você pode tudo, só que você não tem ferramenta para provar para o mundo o quão bom você é. Você não tem ferramenta para provar para o mundo o seu valor, sabe? Sim. Então, é como se você, sei lá, fosse uma linda paisagem, mas ninguém chegou lá para te documentar. E essas horas, acho que todo mundo já passou uma coisa assim, vem aquele choro, né? Aquela fala, dor, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu não chorava. Eu sei que eu não chorei aquele dia, mas eu sei que eu saí desnorteado, assim, sabe? Eu falei, quer saber? Eu vou encontrar as ferramentas para mostrar para o mundo o meu valor. Mas esse não foi o meu principal foco. Eu entendi o seguinte, eu falei, claro que eu não entendi isso exatamente naquele momento. Ao longo do caminho eu fui percebendo isso. Como muitas outras pessoas também não devem ter as ferramentas para provar para o mundo quão incríveis elas são. Então eu falei, cara, as ferramentas que Deus me deu eu vou compartilhar com outras pessoas. E essa é a minha maior missão de vida, sabe? É compartilhar as ferramentas que Deus me deu para ajudar outras pessoas a mostrar para o mundo quão incríveis elas são. E a internet está aí para isso. Então, basicamente, a internet está dando oportunidades iguais para todo mundo. Né? Exatamente. E voltando lá nessa situação, qual foi o momento da sua virada? Assim? Como que você despertou e encontrou ferramentas para você sair daquela situação? Bom, anos depois, eu tive a ideia de criar um canal de música. Esse canal de música não funcionou da maneira como eu gostaria. Eu falei, beleza. E ficou em stand-by. Alguns anos depois, de novo, eu falei, música não funcionou, talvez humor possa dar certo. E foi aí que a gente criou um canal de humor. Quando eu falo a gente, porque eu e meu irmão, a gente fazia muita coisa junto. Hoje meu irmão ele continuou morando na cidade onde eu morava e eu tô aqui em São Paulo, né? E por isso que eu falo sempre a gente. E aí, a gente decidiu criar um canal de humor. Esse canal de humor, a gente postava aí sketches, tipo Porta dos Fundos, e paródias. Só que esse canal não tinha visualização, não tinha inscrito, não tinha nada, e a gente começa a viver a síndrome do F5. Talvez você já viveu a síndrome do F5 também. A síndrome do F5 é a seguinte... Você fica atualizando? Não, você posta o conteúdo ali, você fala, 30 minutos depois, eu já devo estar famoso, né? Aí você vai daquele F5, tem uma visualização, brota 2 visualizações, fala, caramba, sou só eu aqui. E você fica apertando o F5 o dia inteiro na expectativa de alguma coisa acontecer, e nada acontecia. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar descobrir como é que eu faço para divulgar esse canal. E eu fui pro Facebook, o canal era no YouTube, e eu fui pro Facebook nessa época fazer uma série de testes. E eu comecei a testar coisas, testar. E eu comecei a perceber que alguns vídeos tinham resultado. Eu falei, opa, tem coisa aqui, hein? E a partir do momento que eu comecei a testar e que testava mais, alguns vídeos começavam a ter performance melhor do que outros. Ou alguns começaram a ter milhões de views. Não esses vídeos que eu postava no meu canal. Sim. Vídeos aleatórios para eu testar. E eu comecei a perceber que existia um padrão por trás desses vídeos que davam certo. Olha. E nesse momento eu acabei descobrindo, para mim, na época eu não sabia ensinar, um método de viralização de conteúdo. Quando eu usei isso nesse meu canal de humor, ele já foi sucesso no mundo inteiro. E aí todos os vídeos começavam a ter mais de 1 milhão de visualizações, começavam a viralizar pelo mundo, inclusive. Um desses vídeos você deve conhecer, é um vídeo onde a gente fez um teste social, onde a gente... uma pessoa estaciona na vaga para deficiente. Ah, do Camaro, não? Não, do post-it. E a gente cola um monte de post-it no carro. Esse vídeo viralizou no mundo inteiro, inclusive. A lei, para quem estacionava na vaga para deficiente, a multa era leve. Hoje a multa é grave. Olha. Por conta da repercussão desse vídeo, que deu bilhões de visualizações no mundo inteiro. Então, imagina o seguinte, depois que a gente fez isso, em 4 horas, depois de a gente ter gravado isso, em 4 horas ele gera um viral no mundo inteiro. Meu Deus. Quando você entrava no Facebook, de cada 10 publicações, 6 eram essa. Então, assim, a gente basicamente pintou de azul as redes sociais, assim, né? Foi bem legal. Demorou, mas quando veio com honra. Só que o que aconteceu? Nessa época, eu estava tendo muita visualização, o resultado da internet estava muito grande, só que eu ainda não sabia monetizar da maneira correta. Porque tem essas duas vertentes, né? Ou você é famoso e você tem resultado, ou você é só famoso. Exato. E essa é uma questão interessante. E aí tinha muita gente vendo tudo que eu fazia, só que eu não ganhava dinheiro o quanto aquela visibilidade alcançava. Foi aí que eu descobri a venda de produtos através da viralização de conteúdo. Entendeu? E aí que a coisa mudou. Por quê? Porque em um desses testes, testando esse novo método que a gente acreditava que poderia funcionar, a gente faturou mais de R$1 milhão com um vídeo só. Olha só.
Eu falei, olha aí que a gente descobriu uma coisa legal aí. E a partir disso, as coisas começaram a mudar realmente financeiramente. Eu comecei a ensinar empresários, empreendedores, fazendo mentoria, workshop, viajando no Brasil, dando palestra, ensinando outras pessoas a fazer isso também. E foi aí que eu decidi pegar esse canal, que estava com 300 mil seguidores, e em 90 dias eu apliquei tudo que eu sabia. Em 90 dias ele foi para 1.050.000. Em 90 dias. É o sonho de todo mundo, né, Thiago? É crescer nessa velocidade astronômica, assim, é muito legal, porque você vê o resultado, porque tem vezes que as pessoas ficam 5 anos, 6 anos e não vê as coisas acontecendo, e né? trabalha, e posta todo dia, e faz estratégia. Mas essa é a diferença da estratégia e da técnica. Eu sempre tenho o costume de falar isso. Tem muita gente que... Eu não sou o cara da técnica, eu sou o cara da estratégia. Por quê? A técnica é você tomar água com limão todas as manhãs. A estratégia é você fazer exercício físico toda manhã, sabe? Arrancar o carboidrato. Se eu quero emagrecer, eu não vou tomar só água com limão. Isso é uma técnica, entende? A estratégia tem a ver com um conjunto de coisas que a gente usa. Sim. Então eu falo muito mais de estratégia do que de técnica. Sim. E graças a isso a gente criou o maior canal de empreendedores do Brasil. Hoje ele está com 2,4 milhões de seguidores. E a gente tem feito muitas coisas, sabe? São muitos cases de pessoas que não tinham negócio e hoje têm. Pessoas que não faturavam nada, hoje faturam milhões através da internet, através de coisas que a gente ensinou. Aí você passou agora a ajudar as pessoas que queriam monetizar na internet. Exato. E agora a gente não está só com foco de pessoas que querem monetizar na internet, porque assim, ó, tem dois tipos de empreendedores, né? Tem os empreendedores da era digital, que tem treinamentos online, que tem escolas, tudo funciona de maneira online. Só que tem os empreendedores raiz que a gente conhece, né? Sabe aquele empreendedor raiz que tem a panificadora dele lá? Ou que tem um restaurante, uma autopeça, alguma coisa de uma loja física. A gente agora mirou o olhar neles de novo, sabe? Na verdade, não de novo, mas dessa vez... Porque assim, a gente tem o maior canal de empreendedores do Brasil. Pensando nesse momento que o Brasil está vivendo, eu falei, cara, o que a gente pode fazer para ajudar os empreendedores, só que de uma forma geral? Porque são muito mais pessoas que têm negócios físicos hoje do que pessoas que têm negócios online, né? E que às vezes está totalmente fora, né, do contexto digital. Não, e essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. De calça curta, assim. Seu negócio estava dando muito certo, às vezes você tinha lá 300 colaboradores, 500 colaboradores, e do nada você já não podia fazer mais o que você fazia. Todo mundo trancado dentro de casa, os colaboradores... todo mundo vai trabalhar home office. Tá, mas eu tenho uma fábrica. Como é que os meus colaboradores vão fazer as coisas de casa? Não tem como. Então agora a gente está ensinando estratégias para esses empreendedores também, entendeu? Sim. Eu queria que você falasse hoje, só para a gente continuar, porque a gente vai começar agora a falar, dar dicas para as pessoas, né? Mas eu queria que você falasse como é que está o Thiago hoje, de resultado, só para as pessoas entenderem como de verdade sua vida mudou. Bom, hoje a gente, depois de ter construído muito resultado na internet, a gente decidiu criar a Mundo Pictures, que a Mundo Pictures é uma super produtora de conteúdo e ela também é uma empresa que dá consultorias e mentorias para grandes empresas. Então, hoje a gente ensina para pessoas o que a gente faz, desde como crescer nas redes sociais, como vender mais através da internet, através dessas estratégias. Então, hoje o meu conhecimento ele não se concentra só comigo. A gente criou uma empresa para poder ajudar o máximo de pessoas possível através da nossa também plataforma de conteúdo online. Então a gente tem uma plataforma de conteúdo, onde tem a nossa empresa que presta esse tipo de consultoria, mentoria e ajuda grandes empresas. Hoje eu tenho um livro best-seller, que é o Cresça, Apareça e Riqueza, que inclusive está aqui. Aqui. Cara, eu tenho muito orgulho de todas as coisas que a gente fez. E uma das coisas que me dá mais orgulho é o livro, sabia? Porque por mais que a gente possa construir milhões de coisas, é legal a gente poder eternizar a nossa história de alguma maneira, sabe? E mesmo que talvez você parta desse mundo e talvez a empresa que você construiu ela deixe de existir, mas uma vez que você escreveu a sua história em algum lugar, pessoas vão continuar se inspirando nela para sempre, Sim. né? Você deixa um legado, né? Então eu acredito que o livro Cresça, Apareça e Riqueza é uma das coisas que eu tenho mais alegria assim, de ter feito. Então agora que você contou toda a sua história, a gente vai começar a falar com as pessoas de casa, para a gente ensinar as pessoas como é que elas fazem essa mudança, né? Principalmente para quem tem um negócio totalmente de maneira física e que quer mudar para o digital, começar a empreender no digital, né? A primeira coisa eu penso o seguinte,
a maior parte das pessoas não sabem seu propósito porque nunca testaram nada, nunca tentaram nada. Então, eu acredito assim, quando a gente para pensar no porquê que a gente foi criado, eu acho que não tem como a gente que acredita em Deus não lembrar disso de volta, sabe? Então eu acredito que Deus ele criou a gente por uma única razão. Ele criou a gente para manifestar quem Ele é. Então se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente foi criado para manifestar isso para o mundo todo, sabe? Então eu penso o seguinte, independente, qual que é a primeira forma da gente compreender o nosso propósito? A primeira coisa, tudo quanto você tocar, faça da maneira mais incrível que você puder. Sabe? Eu acredito que essa é uma maneira da gente revelar o nosso propósito. Porque tem pessoas que é o seguinte, pega um copo d'água para mim, fulano, a pessoa ela vai parecendo que está um parto para poder pegar aquela água, sabe? Quando a gente faz as coisas bem, quando a gente faz as coisas conforme, com todas as nossas forças, a gente começa a ter resultados nessas coisas. E à medida que a gente começa a ter resultados nessas coisas, a gente começa a descobrir os nossos talentos, as nossas aptidões. Pergunta para todas as pessoas que estão ao seu redor, fala, fulano, se você pudesse aprender uma coisa comigo, qual seria essa coisa? Baseado em tudo que você sabe que eu sei, o que você gostaria de aprender comigo? Outra coisa que ajuda a gente também a descobrir o nosso propósito é perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor no que a gente é bom, e pensar, fazer uma retrospectiva da nossa vida, de todos os lugares que eu já trabalhei, na escola, com os meus amigos, quais são as áreas que eu me destaco? Sim, show, maravilhoso, descrição muito boa, muito legal. Então agora que a pessoa já sabe o que ela faz para descobrir o propósito, e isso vai nortear a vida, porque a gente não pode sair por aí atirando, né? E até porque a gente não tem muito tempo para perder, vamos dizer Exato. assim. Se a gente conseguir aprender com quem já sabe e já encurtar o caminho, melhor, né? Então agora eu queria que a gente falasse sobre o empreendedorismo digital. Hoje ele é uma questão de sobrevivência, né, Thiago? Acho que como você falou, hoje o digital ele já não é mais uma opção, ele é uma obrigação, né? É uma frase bem conhecida do Bill Gates que ele falou o seguinte, vai chegar um dia que ou você fará negócio pela internet ou você vai estar fora dos negócios. E a gente achava que esse dia está bem distante, mas esse dia chegou. Então, já não é mais opção o seu Zé da panificadora lá, nosso pão, ele não está mais na internet, entendeu? Porque as portas se fecharam e falou, seu Zé, ou o senhor encontrou um jeito de fazer o seu pão chegar até na casa da Dona Maria, ou não tem pão. Já era o pão, entendeu? Então, hoje, pensando nesses negócios, como é que eles fazem hoje para poder estarem na internet? Primeira coisa, é uma coisa básica, mas eu acredito que a gente tem que partir lá do princípio. Você precisa colocar a sua vitrine na internet. A primeira coisa que o negócio faz é ter vitrine, não é? Se a gente tem uma loja de roupa, ele bota aquele vidrão bonitão lá, coloca as roupas, os manequins, tá tudo bonitinho. A panificadora da mesma forma, tem um balcão, eles colocam aquelas coisas, você chega, é toda recheada de coisas, você fica louco para comprar alguma coisa. É a mesma coisa, você precisa ter a sua vitrine na internet. Qual que é a nossa vitrine? Normalmente são as redes sociais, os lugares onde as pessoas estão. Então imagina, quais são as avenidas hoje da internet? São as redes sociais. Os lugares por onde as pessoas estão passando. Então eu preciso colocar a minha vitrine nesse lugar. Onde a minha vitrine, eu posso criar uma página para poder expor os meus produtos. Então se eu tenho um negócio físico, eu vou criar uma página, pode ser no Facebook, no Instagram, e eu vou começar a compartilhar imagens, vídeos para divulgar o meu negócio. Só que agora eu tenho que me preocupar que da mesma maneira que um manequim precisa estar bem arrumado, as minhas fotos precisam ser de boa qualidade, sabe? A imagem do meu produto precisa ser de boa qualidade. Porque às vezes as pessoas acham que, se eu postar lá já é o suficiente. E não. Porque, como na vida real, na internet a gente continua comendo pelos olhos. A gente continua se impressionando. O nosso olho, estudos mostram que o sentido mais poderoso do nosso corpo é a visão. O nosso cérebro demora 200 milissegundos para tomar uma decisão. O que isso quer dizer? Em 20% de um segundo, o nosso cérebro já tomou uma decisão. Ou seja, na internet não tem isso aqui que a gente está tendo. A gente tem contato físico, a gente sente a energia, a presença um do outro. Na internet não, a gente só vê uma tela chapada e a gente olhando para as coisas. Se a gente de maneira visual não se interessar pelas coisas, o nosso ouvido e os outros sentidos não vão querer interagir com aquilo. E eu acredito que
a regra geral, você quer crescer de maneira astronômica na internet, se foca em apenas uma única palavra, ajudar. Uau. Quanto mais pessoas você ajudar na internet, mais retorno financeiro você vai ter. Olha que interessante. Essa é uma dica boa, né? Eu acho que para quem ainda tem uma resistência, primeiro é a sobrevivência, como a gente falou. Agora, eu queria que você falasse também, a pessoa procura quem? Agência, ela vai fazer curso? Porque quem nunca fez nada, eu sei que para vocês que estão no digital, para os youtubers, isso é muito tranquilo. Mas a gente está falando daquela pessoa que até tem vergonha de aparecer, né? A pessoa que não quer aparecer, a pessoa que tem dificuldade de falar em público. Para quem vai começar na internet, o que eu devo aprender? A gente sempre fica assim, né? O que eu devo aprender? Por onde eu devo começar? Sim. Então, são 3 coisinhas básicas que qualquer pessoa que vai entrar na internet precisa entender. Tráfego, oferta e produto. O que é tráfego? É a gente saber trazer pessoas para a nossa página, para o nosso site. Então, estude sobre tráfego. Quais são maneiras da gente trazer tráfego? Primeira forma, a gente cria uma página na internet, começa a alimentá-la com conteúdo, a gente vai atrair fãs para essa página, para esse perfil que a gente criou, e agora a gente tem uma coisa chamada tráfego orgânico. É quando você fala e você tem uma base de fãs para ouvir o que você tem para dizer, uma base de seguidores. Agora tem a outra maneira que é através do tráfego pago, que é fazendo anúncios. Você pode fazer anúncio no Facebook, pode fazer anúncio no Instagram. Você pode não ser um super especialista. O que você pode fazer? Quando você cria a sua página, vai ter um botãozinho embaixo de cada publicação escrito impulsionar. Se você não tem muito conhecimento, é só clicar nesse botãozinho lá, coloca um dinheirinho lá, 5, 10 reaisinho bonitinho, e você vai começar a propagar o seu conteúdo para mais pessoas. Qual informação eu tenho que o mundo pagaria para poder saber disso? Se eu sou um professor de inglês, existem pessoas que querem aprender um novo idioma. Se eu sou um mecânico, existem pessoas que querem aprender uma nova profissão. Eu sou um padeiro, pessoas querem aprender a fazer isso que eu estou fazendo. Sim. Então, que tipo de conhecimento eu tenho que poderia se transformar em um treinamento, numa mentoria, num workshop que eu poderia, por exemplo, dar através da internet? Sim. Essa é uma maneira simples de uma pessoa comum que está em casa crescer através da internet e faturar muito, inclusive, com isso. Dá para faturar, se ela souber fazer direito, alguns milhões por ano, inclusive, fazendo isso. Mas tem muita gente que está em casa que está se perguntando, mas e agora, nesse exato momento, o que eu posso fazer? Bom, uma empresa bem conhecida brasileira fez uma pesquisa e descobriu que todo mundo tem de R$ 2.400 a R$ 4.000 parado, que não usa em casa. Está parado. De coisa que está empoeirada no canto. Tem uma bicicleta lá no canto que você nunca usou. Tem um piano lá que sua tia te deu de presente e você não toca aquele piano. Ou seja, a gente tem dinheiro parado em casa, só que a gente prefere estar com essas coisas pegando poeira, acumulando em casa, do que a gente transformar isso em grana. Então o que você faz? Separa todas as coisas que você não está usando e coloca num canto. Tira foto de tudo isso e anuncia tudo isso por um valor irresistível. Como assim? Qual é a oferta que você poderia fazer que qualquer pessoa que batesse o olho nisso se sentiria um verdadeiro idiota se não aproveitar essa promoção? Machado, né? Fala, gente do céu, eu preciso aproveitar isso aqui, entendeu? Ou seja, muitas pessoas, você tem uma ideia, em coisa de 2, 3 dias faz 4, 5 mil reais. Tem um sofá que não usava, tem isso, tem aquilo, fez 5, 6 mil reais. Agora você tem uma verba, um valor para você investir nesse novo negócio que você vai criar. Muito bom, Thiago. Agora eu queria que você falasse do seu canal, né? Você falou que em 3 meses você bateu 1 milhão. É o sonho de muita gente. E você criou um método, que a gente falou dele agora há pouco, que ensina as pessoas como é que ela faz isso, como é que ela viraliza esses vídeos. Se você puder dar uma palha, seria muito bom. Show, vamos lá. Como é que a gente faz para espalhar qualquer informação pela internet? Eu criei um método que chama Método PAI de viralização. Por que PAI? Porque ele é uma sigla. É composto por 3 coisas: ponto em comum, algo novo e emoção. Vamos lá, como é que a gente faz para espalhar nossa informação? A primeira coisa é você pensar o seguinte: isso que eu vou falar, isso que eu vou mostrar, ele vai... as pessoas conhecem isso? Porque o nosso cérebro ele tem um porteiro. Se ele não conhece isso, ele rejeita. Toda informação que o nosso cérebro não conhece, ele rejeita. Então, você precisa pensar o seguinte:
O ponto em comum é a certeza absoluta que quem vai ouvir vai se interessar imediatamente pelo que eu tenho para dizer. Se eu fosse escolher um assunto para falar aqui agora, sobre o que eu falaria? Eu falaria sobre adestramento de abelhas ou eu falaria sobre as novas ferramentas do WhatsApp? Entende? Sim. Se eu falar de WhatsApp, todo mundo vai se interessar pelo que eu tenho para dizer. Sim. Se for para eu escolher um animal para eu poder falar, imagina que a gente acabou de criar agora um programa pet. Estamos aqui no programa Pet Mais. Qual que é o bichinho de estimação que a gente vai falar? Vai falar do papagaio ou do cachorro? O cachorro, né? O cachorro. Só que ainda tem gente falando do papagaio. Entende? O ponto em comum é falar de coisas, abordar assuntos que você tem certeza que uma grande massa de pessoas vai se interessar por isso. Você vai se conectar com muita gente. Exato. Ok, a primeira coisa é o ponto comum. A segunda coisa, todo mundo tem computador, né? Eu já teve. Quando a gente pega uma informação, um arquivo, por exemplo, e envia um arquivo que já existe para o computador, você lembra da mensagem que o computador manda? Quando você pega um arquivo, imagina, você está colocando um arquivo num pendrive para dentro do computador, mas aquela música, por exemplo, já existe dentro do computador, ou aquela pasta. O computador ele manda uma mensagem, ele fala assim, já existe. Arquivo existente, deseja substituí-lo? O nosso cérebro é igual, só que a diferença é que ele não te avisa. Então não tem aquela cantada que a galera sempre usa, e aí gata, você vem sempre aqui? Ela não funciona mais. Não. Porque foi tanta gente que usou, às vezes o cara, até um cara bonitão, fala, gente, isso aqui é um partido, era para casar. Só que uma vez que ele usou essa cantada, você joga ele na lixeira. Sim. Só que a gente nem repara. E como esse mecanismo já existe dentro do nosso cérebro, o nosso cérebro e o cérebro das pessoas tem jogado muitos conteúdos na lixeira porque não tem nada de novo. Uau. Então existe uma lei chamada Lei da Quebra de Expectativa. Pensa o seguinte, a gente está aqui com essa caneca. Se eu aparecer com uma caneca branca, as pessoas vão falar, pô, beleza, uma caneca. Mas se fosse uma caneca no formato de uma bola de futebol? Ou se fosse um tênis caneca? A pessoa está bebendo água num tênis, fala, não, tênis não é uma caneca. Chamaria muito. Fala, gente, que coisa louca. Então, como é que eu faço para quebrar a expectativa das pessoas? Não quer dizer a gente reinventar a roda, mas é falar de um assunto, de uma abordagem diferente, mostrando um ponto de vista diferente. Qual foi o lado dessa história que ninguém contou? Então, pense, como é que eu faço para quebrar a expectativa das pessoas? E a terceira coisa é emoção. Eu preciso emocionar as pessoas. E essa é a fórmula para ser inesquecível. Quando a gente atinge uma dessas 6 emoções, as pessoas não vão se esquecer da gente. Ou seja, eu falo de algo que você quer ouvir, eu quebro a sua expectativa e você não consegue bloquear a minha informação. E 3, eu te emociono fazendo com que você se lembre para sempre de mim. Uau. Essa é a fórmula. E você tem 6 chances, né? Exato, você tem 6 tipos de emoções. Ou seja, essa é a fórmula para ser inevitável. Não tem como as pessoas te evitarem. Muito bom, Thiago. Eu queria que você falasse também de um vídeo seu que viralizou bastante, você falando sobre a aposentadoria aos 27 anos, né? Que acho que esse é um sonho seu e que você compartilha. Por que você fez esse vídeo e como você acha que isso é possível, Thiago? Tá, por que eu decidi gravar esse vídeo falando como eu me aposentei aos 27 anos? Porque, primeiro, para a gente poder se aposentar, a gente precisa ter as nossas contas pagas. E para a gente ter nossas contas pagas, isso se dá de maneira como? Através dos nossos investimentos. Você tem investimentos que rendem o suficiente para pagar as suas contas. E por que eu decidi compartilhar isso? Porque eu acredito que quando o nosso maior problema não é o dinheiro, a maior parte das pessoas está correndo atrás do dinheiro. Dinheiro. Só que elas estão tão preocupadas com isso, o boleto é o maior problema que ele tem. Quando a gente deixa de se preocupar com isso, a gente começa a enxergar a vida com outros olhos. Pode ver, a gente tem mais tempo para cuidar da nossa saúde, a gente tem mais tempo para cuidar das pessoas que a gente ama, a gente tem mais tempo para cuidar de coisas que eu acho que são mais importantes. Eu acredito que o dinheiro não vem em primeiro lugar. Mas, infelizmente, a população brasileira, o brasileiro, ele precisa correr muito atrás disso. Pensa o seguinte, eu tenho só 24 horas por dia, certo? Certo. Vai chegar um momento que eu não vou ter mais de 24 horas para poder vender. Mas, e se eu usar essas 24 horas para poder vender xícara? Hoje eu tenho uma xícara. Amanhã eu posso vender 1 milhão delas por mês. Mas às 24 horas eu nunca vou ter mais do que isso. Entende? Sim. E por que eu decidi compartilhar esse conhecimento de como eu me aposentei aos 27 anos? Para ajudar pessoas a se desprenderem disso também, entendeu? A encontrarem um caminho para conseguirem a sua liberdade financeira. E uma vez que a gente tem liberdade financeira, a gente também tem liberdade de tempo.
E isso é muito bacana. A gente já falou sobre a Mundo Pictures. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, né? E como que as pessoas fazem para conhecer? Queria que você falasse agora como é que as pessoas fazem para te encontrar. Mas fala um pouco da Mundo Pictures. Tá, vamos lá. Para quem quiser conhecer a Mundo Pictures, eu aconselho você a entrar no Instagram da Mundo Pictures, é bem legal. É a Mundo Pictures. E lá a gente dá várias dicas para pessoas comuns e para empresas também que querem crescer no mundo digital, porque é basicamente o que a Mundo Pictures faz. Muito bom. Para te encontrar no YouTube também, né? Thiago Fonseca, no Instagram é Thiago Fonseca. Procura Thiago Fonseca que acha em qualquer lugar. Lá. Eu acho que as pessoas ficaram curiosas de saber quantos anos você tem, Thiago. Você falou que você se aposentou com 27? 27, hoje eu tenho 29. Quase fazendo 30 ali, na portinha. Muito jovem. Thiago, eu queria que a gente aproveitasse esse momento para falar com quem está em casa. É um mundo novo, né? Eu acho que os youtubers, eles têm conteúdo, a maioria deles tem procurado fazer um bom trabalho ali, e o seu é extraordinário, né? Então aproveita aqui o programa Ressoar para você dar uma mensagem para as pessoas de casa. Bom, acho que quem está assistindo a gente em casa, vou falar uma coisa que eu gostaria que tivessem me falado quando eu estava começando, sabe? A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: não se preocupe com as críticas. Essa é a primeira coisa, porque sempre vai ter alguém que vai achar que você está fazendo tudo de maneira totalmente errada. E a diferença do louco e do gênio é o resultado. Se você não tem resultados agora, você é um grande louco, sabe? Toda vez que você não tem resultado, você é louco. Mas depois que você tem resultados, a mesma coisa que você estava fazendo, todo mundo chega para você e fala: nossa, você é um gênio. Resumindo, você não deve se preocupar com a opinião das pessoas, porque as mesmas pessoas que aplaudem, as mesmas pessoas que criticam as suas decisões, são as mesmas que aplaudem seus resultados. E as críticas são as coisas que mais destroem o ser humano. E talvez você ainda pode não ter as ferramentas que você gostaria para provar para o mundo todo o seu valor, entendeu? Mas eu e muitas outras pessoas se posicionaram na internet para ajudar essas pessoas a acreditarem no quão incríveis elas são. E a última coisa, se eu pudesse dizer uma última coisa, eu falar o seguinte: todas as vezes que você achar que você não é capaz, que você achar que você não pode, que você falar: caramba, eu sou um Zé Ninguém, eu não vou conseguir nada nessa vida, faz o seguinte, finge que você é médico e bota a mão aqui, ó, nessa veia aqui. Ó. Quando a gente coloca a mão aqui, a gente sente uma pulsação bem forte, né? Sabe que isso aqui não é sangue, é a força do Criador do Universo fluindo através de você. Uau! Ficou faltando só uma pergunta que eu acho que seria um minutinho, você podia falar sobre isso. Eu sei que você já tem um trabalho incrível na internet, ajuda muitas pessoas, mas você também é muito envolvido com o social, a gente falava disso antes, né? Queria que você falasse da importância da gente se envolver com projetos sociais e com pessoas, que a gente faça a diferença na vida delas, né? Eu acho que isso é muito bacana de você falar. Você já viu alguma árvore que comeu o seu fruto? Não. Eu nunca vi um pé de manga comendo uma manga. Eu nunca vi um pé de maçã comendo uma maçã. Ou seja, eu entendi que o meu conhecimento, o meu dinheiro não é para me servir. Entende? Os frutos que Deus me dá não é para eu me alimentar deles. Uma vez que eu entender que os meus frutos é para alimentar o mundo, Deus nunca vai deixar faltar para mim. Deus, ele alimenta a árvore. Ele falou: cara, eu te mandei o sol, eu estou mandando chuva para você, tem um solo para te nutrir, tem esse monte de coisa linda acontecendo para fazer você como árvore crescer. E você também quer os frutos? É isso mesmo? É esse mundo que você quer viver? E quando a árvore começa a negar os frutos, ela começa a guardar para si os frutos, ela começa a matar o meio ambiente. Imagina se todas as árvores guardassem para si os frutos. Entende? Se a gente fizer isso, a gente mata o ecossistema. E é por isso que o mundo está morrendo. Porque as pessoas acham que elas têm que viver para si mesmas. Entende? Muito forte. Então é isso que eu penso sobre contribuir, sobre causas sociais, sobre a gente investir o nosso dinheiro e ajudar o próximo, sobre a gente compartilhar o que a gente sabe, sobre a gente compartilhar o nosso conhecimento, sobre a gente botar a cara e fazer e ajudar outras pessoas. Quanto mais a gente ajudar, mais a gente vai se beneficiar. A árvore que dá mais frutos é a árvore que mais cresce. Excelente, muito bom. Então, nas suas considerações finais, Thiago, queria te agradecer mais uma vez. Eu sei que você tem um tempo... O seu tempo também é muito corrido, você saiu lá de Alphaville para vir aqui visitar a gente. Muito obrigada pela sua presença, viu?
E suas considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais algum eu que agradeço pelo convite. Quero parabenizar vocês por esse projeto tão lindo que vocês têm feito ao redor do Brasil. Obrigada. E contem comigo que eu puder ajudar para a gente poder crescer, contribuir e transformar esse Brasil e mostrar o amor de Deus para as pessoas. Quero parabenizar vocês e me colocar 100% à disposição. E vamos ganhar esse Brasil para Jesus aí, que ele é incrível. Muito obrigada, viu? Foi excelente. Espero de casa que vocês tenham gostado, que tudo isso que o Thiago falou, vocês coloquem em prática. Vamos sair do off, né, Thiago? Vamos pro digital. Isso é para mim também, viu? Aprendi muito aqui. Muito obrigada, viu? E a todos vocês de casa também, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo.